Programa Movimento Sindical. Apoio Sintero, Sinjur, Sincepol, Sindisaúde, Sindicer, Asper, Ecute. Programa Movimento Sindical. Olá, bom dia. É muito fácil falar dos outros. É muito fácil se intrometer na vida dos outros. Difícil é calar a boca e saber ouvir quando se está errado. E ainda mais importante, cuidar da sua vida. Nos deparamos no dia a dia com pessoas que falam pelos cotovelos. Falam dos outros sem saber a realidade. Chamam políticos de ladrões sem saber o que eles roubaram ou de quem. Chamam a justiça de injusta, sem ter conhecimento dos reais motivos que levaram magistrados à decisão de soltar um preso, por exemplo. Falar é fácil. Difícil é fazer o certo. As mesmas pessoas que criticam os políticos votam nos mesmos candidatos. As mesmas pessoas que criticam o trânsito não respeitam a sinalização. As mesmas pessoas que criticam a corrupção querem arrumar um jeitinho para se darem bem. Com a internet, então, ficou muito fácil se esconder atrás de um teclado e criticar, xingar, atingir a imagem e a honra dos outros. É fácil ser estilingue até o dia em que nos transformamos em vidraça. E lembre-se, o silêncio também fala e fala e muito. O silêncio pode falar mesmo quando as palavras falham. Está começando o programa Movimento Sindical e esses são os destaques de hoje. Sinjur faz um relato da luta em defesa dos servidores do Poder Judiciário. Servidores da saúde começam a receber o realinhamento salarial. E o presidente do Sindisaúde também fala sobre a transposição. A Asper anuncia o último prazo para o recadastramento dos filiados. Aqueles filiados mais antigos podem perder o convênio se não se recadastrarem. Representação da Sanf anuncia a retirada do Plano Bresser de servidores federais. E o Sindicef anuncia as providências para garantir o direito dos servidores. O presidente do Sindicef também fala sobre a greve do DENIT e convoca os filiados para a Assembleia Geral. Vamos rever a entrevista do secretário de Assuntos Jurídicos do Sintero sobre a transposição dos trabalhadores em educação. E o presidente do Sintero, Manuel Rodrigues, fala sobre o pagamento da gratificação dos trabalhadores em educação municipais e sobre a ação da isonomia dos servidores federais da educação. Tudo isso e muito mais agora no programa Movimento Sindical. Programa Movimento Sindical. Vamos começar o programa de hoje falando da luta do Sinjur em defesa dos servidores do Poder Judiciário. O sindicato quer uma renegociação da dívida dos servidores com o Banco Cruzeiro do Sul e mantém firme a luta por reajuste salarial. Com relação ao Cruzeiro do Sul, existe uma lei que estabelece que o tribunal possa proceder com o não desconto, né? No entanto, o tribunal insiste em não aplicar lei e nós estamos tomando as medidas. Os servidores agora, por uma orientação que nós também demos, individualmente se recorreu ao juizado, os juizados, né, em todo o estado, para buscar esse não desconto na folha de pagamento. O que ocorre é que alguns juízes deferiram a medida e outros não. No entanto, a própria administração tomou conta de não também para todos que têm a ação, mesmo com a ação judicial, né? Ou seja, ele não autorizou, né, a administração não autorizou que houvesse o desconto, mesmo aquele que teve o seu pedido deferido lá no juizado. E a gente entende que isso é uma desobediência, né, a um dispositivo que é a lei, a um dispositivo da lei, e a gente vai tomar as medidas cabíveis. Estamos buscando agora uma medida judicial coletiva com relação a todos os servidores que têm que têm desconto o contrato com o Banco Cruzeiro do Sul. É bom esclarecer que o servidor não quer deixar de pagar, eles querem apenas buscar uma renegociação. É verdade. O servidor, de forma alguma, pretende, como diz, né,
como alguns têm sido afeitos a esses comentários, dizer que o servidor quer dar o calote. Não é isso. O servidor está tendo muito prejuízo, muita dificuldade em fazer uma negociação e está se insurgindo, foi buscar a impetração de uma lei, a lei, inclusive, e agora tem a favor toda uma norma, um regramento, e, infelizmente, a administração não está querendo fazer o desconto. Então, o servidor não quer se eximir do pagamento, quer justamente poder fazer caminhar com as suas atividades financeiras, com outro banco, que o seja, esse está sendo liquidado, né? Então, ele quer fazer um novo contrato. E sobre a transposição, como é que ficou a luta dos servidores do Judiciário? A questão da transposição, agora nós vimos aí o Tribunal de Justiça fazendo um chamamento para os servidores entregarem, apresentarem sua documentação original e fazerem como diz assim, uma entrega de alguns documentos para depois para demonstrar se estão aptos ou não a receber a transposição. O projeto que o Tribunal de Justiça tem encaminhado, ele está fazendo o seu dever institucional, né, e administrativo para colocar o servidor no projeto de lei que foi aprovado, este projeto que a gente sabe que ele contempla a maioria dos servidores do Executivo. O servidor do Judiciário está fora. O servidor do Judiciário, no nosso modo de ver, está fora desse projeto. A transposição só vai ser uma realidade a contento do servidor com as medidas judiciais, e o sindicato está tomando todas essas providências. Então, a gente aproveita para convidar os servidores, a quem não entregou os documentos, infelizmente nós não temos mais como aguardar, já foram repassados para os advogados, mas o servidor pode estar encaminhando para a gente vai ver o que pode ser feito. A questão é judicializar a transposição. Bom, além de tudo isso, o Sinjur ainda não desistiu da luta pelo reajuste salarial, pela recomposição salarial. Como é que ficaram as negociações com o TJ? As negociações têm ocorrido, as reuniões, né? E tivemos reunião semana passada com o representante, os dois secretários de Estado, o do Planejamento, o doutor Jorge Braga, e da CEFIM, secretário de Finanças, o doutor Benedito Alves, no qual trouxe lá toda uma dinâmica sobre a questão de finanças, do que pode ser feito em termos de repassar algum valor suplementar. O que a gente percebe é que o governo está muito mais empenhado em trazer também a revisão geral, a reposição salarial para o servidor do tribunal, mas em revisão geral para o ano que vem. Então, internamente, a gente já está negociando outras situações. Claro que, para esse aporte também dentro do tribunal, necessita da colaboração do Estado. E isso a gente está vendo, fazendo algumas evoluções. Os auxiliares da presidência, a parte técnica do tribunal, têm feito constantes reuniões para ver onde pode ser feito, onde pode se caminhar alguma coisa em benefício do servidor. Nós não entramos na greve, ou então suspendemos a greve só para não ser prejudicados com a falta. Não é isso. Nós temos outras questões que podem caminhar a contento do servidor. Ela não vindo, nós vamos justamente nos insurgir e criarmos aí, quem sabe, uma situação de retorno da greve. Os servidores públicos que têm plano de saúde da Asper só têm este mês de agosto para fazer o recadastramento. Aqueles servidores que eram do antigo Sintero Saúde e do antigo Ciame podem perder o convênio se não fizerem o recadastramento. A Asper vem garantindo sucesso na luta para manter em funcionamento um dos planos de saúde mais baratos de Rondônia. É a única maneira para que muitos servidores tenham plano de saúde, já que os salários são baixos e não permitem um plano mais caro. Anualmente, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, fixa um limite para o reajuste dos planos de saúde. Neste ano, a ANS autorizou um reajuste de 9,04%. Mas na Asper, os reajustes anuais costumam ser menores do que os reajustes da ANS. Apesar da situação da Asper não ser obrigatoriamente cumprir o que a ANS exige, né, mas nós já estamos fazendo um estudo, foi autorizado 9 ponto e alguma coisa, quase 10% de recomposição.
O nosso atuário já está fazendo estudo de todo o histórico dos últimos 12 meses. E o nosso realinhamento sempre aconteceu no mês de outubro. Então, até setembro, ele termina esse estudo e nós vamos depois fazer as assembleias anunciando qual será o percentual de realinhamento. E eu quero acreditar que vai ficar abaixo daquilo que a ANS autorizou para os planos de mercado. Vai depender desse estudo que o nosso atuário está fazendo. E como é que está a ASPER no Estado, em termos de atendimento, em termos de convênio? Está tranquila. Algumas localidades com dificuldades de alguns atendimentos na área de especialidades, como o país inteiro está enfrentando essa dificuldade de algumas especialidades, mas está tranquilo, porque é um plano, Unimed, tem um certo respeito perante a sociedade, né, é uma cooperativa de trabalho médico, e no nosso entendimento, diante da situação que é o estado de Rondônia, que é o nosso país, está tranquilo o atendimento e a estrutura da ASPER também bem organizada. Presidente, a ASPER está na fase final do recadastramento. Qual que é a orientação para os associados? Bem, nós orientamos todos os nossos associados que não fizeram ainda o recadastramento. O prazo está se esgotando até o dia 31 de agosto agora, e hoje, né, já há poucos dias para o final. Procure uma regional, procure aqui em Porto Velho, faça o seu recadastramento. Ele é obrigatório, esse recadastramento. Nós estamos conclamando a todos e orientando que faça o recadastramento sob pena de ter o vínculo com a ASPER cancelado. Nós não queremos isto. É uma exigência que não é da ASPER, é do banco, do banco onde a gente efetua o desconto, é a exigência da folha de pagamento e também atualizar o nosso banco de dados. Então, portanto, não deixe de comparecer a uma da sua regional, ou que estiver mais próximo de você, mas faça o recadastramento, principalmente aqueles que têm o seu vínculo oriundos ainda do antigo Sintero Saúde e do antigo Ciame. Esses obrigatoriamente têm que fazer o recadastramento. O governo do estado começou a pagar o realinhamento salarial dos servidores da saúde. Só que falta definir o pagamento dos valores retroativos a agosto do ano passado. O Sindsaúde também luta pelo pagamento do adicional de insalubridade e acompanha a transposição. Sobre esses assuntos, nós conversamos com o presidente do Sindsaúde, Caio Marim. O realinhamento em julho já foi pago para todos os servidores da saúde. Estivemos antes de ontem na Secretaria de Saúde para conversar com o secretário com relação ao retroativo do realinhamento que retroage a agosto de 2012, certo? Ele pediu mais um prazo aí de 2 semanas, que ele terá uma reunião com o secretário de Finanças, secretário de Planejamento, certo? Para que possam ver a possibilidade de pagar uma parte esse ano ainda e o restante o ano que vem. Além disso, o que falta mais para o servidor? A questão da insalubridade, outras questões relativas ao plano de carreira? Então, a última reunião com a mesa de negociação, a insalubridade será paga a partir do ano que vem, janeiro, tendo em vista que a comissão está fazendo os laudos periciais, né? Esperamos que até novembro, dezembro estejam concluindo os laudos e a partir de janeiro já implantando no pagamento do servidor. A transposição está correndo bem, os agendamentos estão sendo feitos, já tem, segundo a administração, já tem mais de 8.000 processos prontos já em Brasília, né? E a abrangência que nós solicitamos até 91, administrativamente, já veio um parecer da AGU, onde pede para recepcionar os documentos dos servidores que foram contratados até 91, inclusive aposentados e pensionistas, e será formalizado também um processo para cada um e analisado em Brasília para a posterior transposição desses servidores. Entendo uma negativa lá da AGU e do planejamento, os sindicatos entrarão com uma ação judicial. Estamos apresentando Programa Movimento Sindical. Programa Movimento Sindical. Apoio Sintero, Sinjur, Sinsepol, Sindsaúde, Sindicé, ASPER, Ecute. Voltamos a apresentar Programa Movimento Sindical. Estamos de volta com o programa Movimento Sindical. A representação da Sanf em Rondônia surpreendeu os servidores federais com uma notícia nada agradável. A notícia de que vai retirar do contra-cheque o valor referente ao Plano Bresser.
A medida atende a uma orientação do Tribunal de Contas. Só que o adicional do Plano Bresser é uma ação judicial transitada em julgado, ou seja, não pode mais ser retirada, assim como não podem ser alterados os julgamentos em última instância. Mas o Sindicef está atento e já tomou as providências. Nós temos uma ação judicial de 1991 que beneficiou 2.100 servidores do ex-território. Né? São ações que incorporam no contra-cheque desses servidores o Plano Bresser. Nós fomos notificados a semana passada, através da representação local da SANF, que por determinação do Tribunal de Contas da União, esses planos devem ser retirados. Mas isso é a título de informação para os nossos filiados e de plano. Já podemos tranquilizar todos, porque nós temos ações movidas já pelos advogados do Sindicef, inclusive com matéria já discutida no STF, garantindo a manutenção desses planos no contra-cheque dos servidores, daqueles que são beneficiados. Né? Já tomamos as medidas judiciais cabíveis, encaminhamos os documentos recebidos para o advogado patrono da ação, que é o Dr. Neórico Alves de Souza, e acreditamos que na próxima semana a gente já deva ter uma decisão de antecipação de tutela num processo determinando que a SANF não cumpra a determinação da retirada dos planos econômicos. Lamentamos que isso seja necessário, porque, mais uma vez, o governo federal não cumpre sequer a Constituição, porque o direito que protege a coisa julgada é uma garantia constitucional que, infelizmente, está sendo atropelada. Mas não tem problema, o sindicato está aqui para defender os servidores e vamos ganhar mais esta. E por falar em servidores federais, o Sindicef está convocando a categoria para assembleias em todo o estado. Em Porto Velho, a assembleia será na próxima sexta-feira. Nós conversamos sobre essa convocação com o presidente Daniel Pereira, que também falou sobre a greve dos servidores do DENIT. A greve dos servidores do DENIT começou dia 25 de junho, ou seja, a categoria está parada há 40 dias para cobrar reajuste salarial, valorização profissional e o reaparelhamento do DENIT, que, segundo os servidores, está sucateado. De acordo com o comando de greve, foram feitas várias tentativas de negociações. Mas agora, os grevistas sofrem com a ameaça do governo de cortar o ponto e descontar os dias parados. Para o Sindicef, o corte do ponto e o desconto do salário é medida arbitrária, principalmente porque a greve não foi julgada ilegal. Realmente a greve está no impasse. O governo conseguiu uma medida judicial limitando a participação dos servidores, somente 50% da força de trabalho em greve, o que gera uma situação absurda, porque a força de trabalho de serviços terceirizados no DENIT é maior do que o número de servidores de carreira. Né? Então isso significa uma greve com menos de 12% dos servidores do órgão. Mas mesmo assim os servidores estão ativos e fazendo o seu trabalho. E em represália, o governo federal cortou o ponto dos servidores. Nós já tomamos as medidas judiciais e esperamos nas próximas horas a manifestação da Justiça Federal no que diz respeito à proteção ao direito de greve dos servidores e à manutenção do ponto. Na próxima semana, o Sindicef vai promover assembleias para retirada de delegados, para informes jurídicos, enfim. Qual vai ser a pauta da assembleia? Vamos reforçar, então, o convite. Na verdade, nós estamos fazendo assembleias ao longo de todo o estado. Né? Nós vamos começar a semana que vem, na segunda-feira, a gente começa em Guajará-Mirim, e a última assembleia, se não me falha a memória, vai ser dia 16 de agosto, na cidade de Cabixi. Aqui em Porto Velho nós vamos fazer assembleias nos órgãos ao longo do dia 7, 8 e 9. E queremos chamar a atenção principalmente à Assembleia dos Ex-Territórios, porque as outras assembleias a gente vai fazer no próprio local de trabalho, então não é difícil a gente reunir os servidores e fazer a discussão que interessa para eles e promover a retirada dos delegados. Né? Mas o pessoal do ex-território, a maior parte está aposentado, tudo distribuído pela cidade afora, ou dispersos em alguns órgãos, então nós queremos reforçar aqui o convite para os colegas que são servidores federais do ex-território, para que na próxima sexta-feira, 9 de agosto, a gente se reúna às 9 horas na sede social do Sindicef, na Avenida Rio de Janeiro, para promover
a escolha dos delegados que irão representar Porto Velho, tanto no Congresso do Sindicef a ser realizado em outubro na cidade de Paraná, quanto o Congresso da Condicef a ser realizado em dezembro na cidade de Fortaleza, né? E além, aproveitaremos também essa Assembleia no que diz respeito ao servidor do ex-território para dar informações atualizadas com relação à GEAD, com relação a planos econômicos, em particular o Plano Bresser, e evidentemente outras questões que foram levantadas e que sejam de interesse dos nossos filiados. Mas é imprescindível a presença de todos os filiados lá nesse evento. Na semana passada, nós apresentamos uma entrevista com o secretário de Assuntos Jurídicos do Sintero, Nereu Klosinski, que falou sobre as ações do sindicato na luta pela transposição. Só que em algumas localidades, os nossos telespectadores reclamaram que a entrevista estava sem áudio. Então, nós decidimos reprisar a entrevista, porque é do interesse de todos os servidores, tanto os contratados até 87, quanto aqueles que entraram no governo até 91, inclusive os aposentados e pensionistas. Vamos à entrevista. A comissão de transposição, ela está aceitando todos os requerimentos de pessoas que queiram, que entendem ter direito à transposição. Então, resumindo, hoje está sendo aceita a solicitação de enquadramento do pessoal contratado até dezembro de 1991. O que a gente esclarece para todos os filiados e não filiados e interessados nesse processo é que o fato deles estarem aceitando não significa dizer que essas pessoas serão transpostas. Porque no documento, que inclusive está à disposição no site do Sintero, o próprio Ministério do Planejamento, quando orienta ao Ministério da Fazenda, que está fazendo esse recebimento do documento, ele diz claramente que ele vai transpor apenas os contratados até março de 87. Mas que todo e qualquer cidadão tem direito de pleitear alguma situação que entender ser do direito dele. Então, o que acontece? Diante disso, eles passaram a aceitar. Então, o Sintero informa a todas as pessoas que quem quiser agendar, pode agendar sem problema nenhum, mas diz também que quem entregou a procuração para o sindicato, com toda a documentação, o Sintero já protocolou judicialmente uma ação para o pessoal contratado de 88, ou mais precisamente do dia 16 de março de 87 até 31 de dezembro de 91, protocolou outra ação para os pensionistas, protocolou outra ação para os aposentados. Então nós já temos essas ações tramitando judicialmente. Agora não impede de as pessoas requererem administrativamente. Então esse pleito que está sendo feito agora, que o Ministério da Fazenda ele está aceitando, então recebendo a documentação. Nós já estamos tentando manter um contato diretamente agora com o Ministério do Planejamento, para que a gente já possa ter uma posição dos primeiros processos apresentados. Então, já foram mais de 7 mil processos, pela informação da Secretaria de Administração, que já foram encaminhados ao Ministério do Planejamento, mas nós não temos resposta. Então, a expectativa é de que agora, na primeira semana de agosto, a gente consiga conversar com o Ministério do Planejamento, já para ter uma linha de como é que eles vão trabalhar esse enquadramento desse pessoal. Porque, se alguns meses atrás parecia que ia demorar muito, né, a gente percebe que o janeiro de 2014 já está bem próximo, que é o enquadramento do técnico administrativo, e o março de 2014 também está bem próximo, que é a situação do professor. Então, isso que está ocorrendo. Um dado importante que a gente quer comentar com o pessoal, e a preocupação da equipe da transposição e do próprio governo do Estado, por isso que recentemente, em uma reunião conjunta da transposição, foi definido o seguinte: que em função de agora a comissão estar recebendo documento do pessoal contratado até 31 de dezembro de 91, mas eles querem tentar fazer um pacote do pessoal contratado até 87, para resolver, num primeiro momento, toda essa situação até contratado até 15 de março de 87. Então foi definido que do dia 29 de julho até o dia 9 de agosto, o 0800 da transposição estará disponível apenas
para aqueles remanescentes ainda que não foram, que não solicitaram agendamento e que foram contratados, né, do período de 82 até 15 de março de 87. A gente esclarece que nesse pacote não estão os aposentados desse período. Os aposentados vão estar junto com a outra situação. Então, o pessoal da ativa, né, o pessoal que está trabalhando hoje ainda, que não conseguiu entregar a documentação, vai ter um período ali para agendamento, 29 de julho a 9 de agosto. Então, não é o último dia para entregar a documentação 9 de agosto, tá? É só para agendar. Então, esse período vai ser somente para o pessoal contratado até 15 de março de 87. Depois disso, volta, né, então a situação do agendamento de todas as pessoas, aposentados, pensionistas e contratados até dezembro de 1991. E o Sintério já está se organizando também, inclusive a nível de estado, né, e alguns municípios do interior já está fazendo isso, mas a partir do dia 9 de estado, então o Sintério vai estar contribuindo, né, nessa situação. Se o 0800 não suportar, nós vamos fazer uma lista, né, com a gente aqui e buscar o agendamento para que ocorra dentro do prazo estipulado. Embora a gente aproveite a oportunidade justamente para informar que, em função da mudança, né, de que está sendo aceito a documentação até 31 de dezembro de 91, o que vai acontecer? Praticamente dobraram o número de processos. Então, em função da dobra do número de processos, a Secretaria de Administração diz que ia disponibilizar um número maior de funcionários e o prazo, né? O prazo, então, já foi definido pelo Ministério do Planejamento e eles vão ampliá-lo até 23 de outubro. Então, antes era definido setembro, agora é importante a gente dizer, então o pessoal não precisa se desesperar, né, que o último prazo para entrega da documentação será no dia 23 de outubro, então já definido pelo Ministério do Planejamento. A Prefeitura de Porto Velho pagou na folha de agosto a gratificação de 8%, uma conquista dos trabalhadores em educação municipais na greve que durou 50 dias. Só que por um erro de data na lei, o pagamento foi retroativo a julho e não a junho, conforme tinha sido definido. O presidente do Sintério, Manuel Rodrigues, explica como vai ficar a situação. Ele também falou sobre a ação da isonomia dos técnicos administrativos federais do ex-território. Esse mês eles pagaram para os professores a gratificação em forma de gratificação 140 para o professor de 40 horas, R$100 para 25 horas e 80 para o administrativo. O que aconteceu foi o seguinte, que na hora de aprovar, inclusive passou batido, porque o sindicato estava certo, que estava tudo ok, o próprio prefeito admitiu, e a própria secretária, que na hora de aprovar colocou 1º de julho, quando na realidade é 1º de junho. Mas só está esperando o retorno da Câmara, já está acertado, vai ser feita uma nova lei corrigindo, e no mês de agosto paga o retroativo então de junho. Então isso já está acertado, como também na segunda quinzena de agosto agora, vai ser feito uma suplementar para pagar 900 mil da questão do quinquênio, que será paga agora na segunda quinzena do mês de agosto. Então já está resolvida essa questão, nós estamos acompanhando de perto, e no mês de agosto será pago o retroativo de junho. E quanto aos estaduais, agora é a época do pagamento do cesto de férias, como é que ficou? O cesto de férias, pela 680/2012, todos os professores têm direito, independente do local de trabalho, readaptado todo mundo. Alguns não receberam, né, que a escola não informou. Aqueles que não receberam deverão procurar as RENs para informar o nome, para que no próximo mês eles possam receber o cesto de férias. Porque agora, lembrando que todos os professores, independente de sala de aula, não têm direito ao cesto de férias. Vou falar sobre a transposição. Como é que ficou, então, o agendamento? O Sintério vai receber agendamento? Como é que ficou? A transposição, até o dia 9, vai estar agendando apenas o pessoal de 87. A partir do dia 9, o Sintério vai estar agendando para o pessoal até 91, tanto nas sedes regionais, quanto na sede administrativa aqui em Porto Velho. Então, a partir do dia 9, o pessoal de 91 poderá procurar o Sintério para agendamento. Lembrando que até o dia 9, apenas o pessoal de 87 deverá estar ligando para o 0800, quanto também para o Sintério para agendamento. Depois do dia 9 é que será aberto ao pessoal de 91. E quanto à preocupação de que a União não tem um prazo definido para poder enquadrar esses servidores no quadro federal? A realidade é o seguinte, não é que não tem prazo, tem sim. O pessoal até 15 de maio de 87,
O salário, a partir de janeiro de 2014, é para estar na folha o pessoal administrativo, em março de 2014 os professores. Então tem prazo. O problema é que tem 8 mil processos ativos em Brasília, o processo está parado, porque eles que vão analisar só no final do ano. Mas nós esperamos que eles façam por um pacote, nós estamos acompanhando. Lembrando também que o prazo foi prorrogado até o dia 21 de outubro, mais um mês, para dar tempo para que todo o pessoal do 91 também faça o seu agendamento. Bom, sobre a ação da isonomia, o Sintero pediu uma audiência no CNJ para ver se libera o processo dos técnicos. Como é que ficou? Exatamente, nós já protocolamos um ofício no CNJ pedindo audiência com o Sintero, os advogados e uma comissão de servidores federais para nós podermos estar resolvendo essa problemática, para que o CNJ precisa entender que precisa separar esse processo, né? Nós queremos o desmembramento do processo, porque não é justo pagar pelos pecadores. E já fez mais de ano que a Federal esteve aqui no Sintero, levou a documentação, disse que ia improntar um relatório e por causa desse bendito relatório não desmembra o processo. Então o CNJ que fez o pedido, então ele que é responsável, ele tem que desmembrar esse processo. Então nós estamos aguardando essa reunião com o CNJ para tentar resolver de uma vez por toda a questão da isonomia dos federais. O programa Movimento Sindical de hoje termina aqui, mas nós estamos 24 horas na internet. Se você quiser rever alguma das entrevistas de hoje ou algum programa anterior, acesse o YouTube. O programa também está disponível no site do Sintero. Nós voltamos no próximo sábado, nesse mesmo horário. A todos um excelente fim de semana, uma ótima semana de trabalho e até lá. Programa Movimento Sindical. Programa Movimento Sindical. Apoio Sintero, Sinjur, Sincipol, Sindisaúde, Sindicé, Asper, Ecute.